Dia 15 de implementação de manutenção de hábitos saudáveis. Espero que esteja tudo bem por aí. Boa noite. Hoje estamos bem mais cedo. Hoje são 20 para 7 e se Deus quiser, eu vou dormir mais cedo hoje. Parte porque eu já organizei todas as coisas. Deixei a casa, a louça lavada, ficou faltando um prato, mas irei lavar. Deixei a mesa mais ou menos arrumada, então são as coisas que eu estou usando aqui. Deixei as coisas que eu vou ler aqui separadas. Então, pretendo dormir cedo. Hoje eu acordei às 5 horas da manhã? Não, porque meu despertador, por algum motivo, não tocou. Mas eu creio que eu acordei perto de 5 horas da manhã, ou um pouco antes ou um pouco depois, porque como eu acordei sozinha, bem disposta, eu pensei assim, não vou ligar, não vou mexer no celular, vou fazer meus alongamentos logo. Fiquei linda e plena, me alongando lá na cama, alonga aqui, ali. Aí quando eu vi que o céu estava mais ou menos claro, aí eu dei um pulo, gente, peguei o celular, era 6h15. Se eu acordo a minha filha um pouco mais tarde, de 5h15 para ir para a escola, tudo atrasa, e tudo atrasou. Então foi aquela correria, arrumando as coisas, preparando comida para eu levar, para mim, né? Não dei café da manhã para ela, o que ela achou ótimo, porque ela não gosta de comer carne de manhã. Então ela tomou café na escola, que foi cuscuz com ovo, tá valendo. A minha filha, ela come carboidratos, né? Descabelada de novo, mas eu já lavei o cabelo. Tirei a minha escova. Voltamos ao normal. Então hoje atrasou todas as minhas leituras, as coisas que eu gosto de deixar pela manhã. Porque meu despertador não tocou. No entanto, me alonguei. Fiquei pleníssima me alongando lá. Foi bom. Eu gostei. Mas eu dormi ontem muito tarde, porque eu terminei de gravar esse vídeo super tarde. Aí eu fui mexer na internet. Cara, isso é um saco. Se a única coisa que tira o meu sono é a internet. É justamente para ela que eu fui. Então eu fiquei bem aborrecida. Deixa eu ver o que mais. Me exercitei hoje, me alonguei. Não li o livro, mas não li minha Bíblia nem escrevi, tô deixando para agora. Fiquei com a minha filha. Só comi produtos de origem animal. E não me lembro mais da lista porque a lista está lá atrás, não tem como eu ir lá pegar a lista. No mais, tá tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de beber bebidas alcoólicas? Bebidas com álcool? Seja elas lá qual forem. Sabe que o álcool é um problema. Um problema para quem quer emagrecer, mesmo aqueles que sejam zero. Né? Tem uns que falam, mas esse não engorda tanto. Ele pode não engordar, igual por exemplo a cerveja, que a gente sabe que engorda, igual o vinho, que a gente sabe também que é um problema para peso, ou bebidas coquetéis e drinks açucarados, ou com adoçante, mas com frutas, que a gente sabe que também engorda. O problema do álcool são os efeitos que ele causa no seu corpo, ele te desidrata, sem você perceber. Desidrata, uma das coisas, né, que ele causa, além de sobrecarregar os seus órgãos para lidar com ele, porque o álcool não é digerido. Então ele sobrecarrega os teus órgãos, então ele faz um estrago, mesmo que seja um copinho, só por final de semana. Então eu optei, há mais ou menos, vai fazer 3 anos, a não beber mais nada. Mas confesso que no aniversário da minha amiga, no sábado, eu olhei bastante o cardápio. Pensei numa cerveja sem glúten, olha as ideias que vem. Pensei numa cerveja sem glúten, eu vi lá um drink que eu não bebo há anos, que eu gostava, que é o Gin Tonic. Aí até me ocorreu aquele pensamento na cabeça. O Gin Tonic é melhor do que uma cerveja mesmo sem glúten, fiquei pensando comigo. As ideias. Aí fui consultar meu amigo Gemini e coloquei lá, queria beber um drink e tal, o que você acha?
O Gemini ele já tem mais ou menos o histórico de problemas de saúde que eu tenho, de coisas assim, porque volta e meia eu pesquiso alguma coisa relacionada aos problemas que eu tenho, alguma coisa do tipo. Ou se eu quero saber uma informação mais, ele é bom para direcionar. Para eu ficar mais focada. Coloquei lá. Aí respondeu, né, aquela coisa assim meio mansa. Não vejo problema, de vez em quando tomar uma coisinha, sabendo que não é rotina, nem nada do tipo. Aí eu lembrei ele das minhas coisas, mas eu tenho isso, aquilo, estou com tosse, estou melhorando, graças a Deus, de um problema pulmonar. Aí mudou, falou, não, então não tem como você colocar álcool, principalmente o gin. O gin com tônico, né, por causa do açúcar, por causa disso, porque aquele outro. Deu toda uma explicação. Ele falou, não é uma boa ideia, ainda mais agora está com a imunidade baixa, problemas pulmonares, usando medicamentos, o melhor, não, agora não dá. Aí eu caí na realidade e falei, cara, o que eu tô fazendo? Já tô na Lion Diet certinho, sem cair. Mas a gente, isso é uma coisa que você tem que ter na mente, a gente não tem como relaxar com a gente. Não tem como relaxar. Se você dá uma folguinha pra você, ou seja, se você dá uma relaxada com relação ao seu estilo de vida e à sua saúde, ou compra, sei lá qual seja o seu problema, ou qualquer área que você tem problemas. Oi, gato. Se você relaxar a cabeça 1 minuto, ou seja, não ficar em alerta, cara, você arruma desculpas pra fazer aquilo. Arruma. E eu quase cometi o erro de tomar uma bebida alcoólica que poderia interferir na melhora dos meus sintomas, que estão melhorando. Hoje eu estava vendo tossir agora porque eu demorei para usar meu remédio de asma agora à noite. Aí daqui a pouco entra nos eixos. Hoje eu estava com a minha amiga e ela falou, comentei com ela, falei, acho que eu tô melhor, eu quase não tossi. A gente ficou 2 horas tanto assim, você quase não tossiu, está melhorando. Então assim, meu pulmão está entrando nos eixos. Ele vai entrar, desde que eu não abra pequenas exceções, né? Por falar em pequenas exceções, hoje eu tive uma conversa com uma pessoa que eu tento orientar melhor na alimentação, não passo dieta nem nada, eu tento orientar. E eu fiz aquelas barrinhas de proteína e gordura e ficaram muito gostosas. E eu coloquei neste grupo, né? Falei, gente, olha essa receita, é muito interessante, é uma delícia. E um deles que estava lá no grupo, que tem problema de peso e tal, e outras coisas, porque infelizmente essa é a realidade, nem todo mundo tem problema só em uma área. Se você tem problema de peso, tem muita coisa mais ao redor que rola aí na sua vida. Vamos focar no peso. E vou fazer, que legal, vou fazer. Ele fez 1000 perguntas, respondi as 1000 perguntas, expliquei como é que fazia, e ele fez. E ele olhou e falou, ai, ficou estranho, porque fica estranho, de aparência não é bonito mesmo. Ele fez e não quis experimentar. Aí eu experimento, não experimentou. Hoje que ele estava indo pro lugar do trabalho dele, o trabalho dele não é na cidade onde ele mora, então ele passa a semana lá trabalhando, o trabalho passa pela noite, então ele dorme de dia e no final de semana ele volta para casa, para a família dele. E ele ele achou que essa receita que eu ensinei ele seria excelente para as noites dele, né? Porque no serviço não dá um janta, dá um lanche. Mas esse é o mundo, né? E ele não queria, porque ele já sabe, ele já me acompanha, e a gente já conversa tem muito tempo, eu e o pessoal lá. Então ele sabe o melhor caminho para alimentação. Orientei ele as quantidades que eu achava que ele tinha que levar. E passado um tempo, ele chegou e falou, eu acho que eu podia ficar em jejum em algumas horas. Não, como é que ele falou? Ele falou, mas eu
eu às vezes sinto fome à noite. Você acha mas você, ele falou pra mim, mas você quer? Ela falou que não era bom comer à noite, que o melhor a se comer era durante o sol. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora, tá, gente? Porque isso é muito importante. O nosso corpo, ele roda melhor se a gente se alimentar e fazer as atividades mais extenuantes quando o sol nasce até o sol se pôr. Fato, não tem como discutirmos isso daqui, certo? Essa é comprovado, provado, não tem pra onde correr. Mas a gente não pode esquecer o outro lado que pega. Se você já vem de uma estrutura adoecida, se você é extremamente viciado em açúcar, em carboidrato, em bebida alcoólica, em coisas ruins, né, bem ruins, que você sabe que te prejudicam. Se você já está viciado em um monte de coisa ruim, você encaixar um jejum natural, porque esse é um jejum muito bom e natural, você acompanhar o nascer e o pôr do sol. Jejum melhor do que esse você não vai achar. É um tiro, um suicídio. Ah, você está se contrariando. Não, eu não estou me contrariando. Você tem que preparar o seu corpo, a sua mente, que está doente, e o seu corpo que está doente, inflamado, para entrar nos eixos e conseguir seguir o sol. Fato, tá? Fato. Se você não preparar o seu corpo, se alimentando bem, se alimentando muito bem, fazendo caminhada, fazendo fortalecimento, toda aquela coisa que você já sabe, e você encaixar um jejum desse, e se por acaso você tiver problema de insônia ou qualquer outra coisa do tipo, o que você acha que vai acontecer? Se você pegar você que está nesse momento da sua vida e tentar encaixar aqui, o que você acha que vai acontecer? O que tem acontecido sempre. Você vai cair de novo, e 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 de novo. Ai, não caí mais, então deve estar caindo em outra área. Então, assim, não dá para você viver perfeitamente se você não se preparar para isso. Lembra os pequenos hábitos? Vai se fortalecendo, aí depois entra aqui. Um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Então, eu falei com ele, tô falando aqui contigo para servir de exemplo, porque às vezes pode estar acontecendo algo semelhante contigo. Eu falei, cara, você já não dorme, é que você trabalha parte da noite, acho que ele trabalha até a noite, para dizer a verdade, você dorme de dia. Você consome, vem caindo em alimentação ruim já tem muito tempo, você está super acima do peso. Você deve estar extremamente inflamado, com a glicemia lá em cima, deve estar pré-diabético. Não dá para você fazer nenhum tipo de jejum. Não dá para você acompanhar o sol. Ai, o sol cura! E todas aquelas coisas. E eu acredito, nós precisamos de sol mesmo. Nós viemos depois da criação do sol, dos astros. Nós viemos depois. Então, certamente interfere na gente em algumas coisas. Mas vamos usar o lindo cérebro que esse mesmo Criador, Deus que criou tudo isso, nos deu. Não encaixa um jejum, já tá tudo errado. Você já tá todo inflamado, você tá aqui. Não tem como você pegar e fazer coisas daqui. Não dá ainda, não é o tempo. Não é a hora. O objetivo maior, falei com ele e falo contigo porque, mais uma vez, pode te ajudar de alguma maneira. O objetivo maior é não cair mais em carboidratos. E nesse caso de inflamação tão grave que tá aqui, que já tá grave, não dá para cair nem nos carboidratos amigos, né? Abacate, óleo de coco, que mais aí? Que é bom aí de carboidrato. Frutas de baixo índice glicêmico. Nem mesmo, eu não iria nem para queijos, laticínios, eu não iria. Salvo a manteiga, tá? Se a pessoa não tem alergia, intolerância.
salva manteiga e ghee é suicídio. Você colocar qualquer tipo de carboidrato neste período de cura. Para fazer já mudando um pouco de assunto, né? Que a gente estava falando de jejum do pôr do sol, mas mudando um pouco de assunto, mas que se complementa. Para você fazer tentativas de trazer qualquer tipo de carboidrato, você tem que estar com uma alimentação excelente, um corpo saudável, a cabeça e a mente tranquila. E isso, infelizmente, eu sinto te dizer isso, né? A portadora de más notícias. Não vai acontecer em um mês. Não vai acontecer em 2 meses. Não vai acontecer, às vezes, em 6 meses. Não vai acontecer, às vezes, nem em 1 ano. Às vezes, não vai acontecer nem em 5 anos. É triste te dizer isso, juro, porque é o que eu vivo. É o que eu vivo. Eu posso te falar porque é uma experiência minha. As coisas que eu não vivenciei, eu trago para você. Eu falo, ó, há vertentes que falam isso, vertentes que falam aquilo, vertentes que falam aquele outro, vertentes que falam aquilo. Mas eu escolhi essa porque vou tentar essa. Tem curas que demoram. Não trate a obesidade como algo tolo, rápido, passageiro. Algo que tô só gordo ou só gorda. Não. A obesidade ela é uma doença, entenda isso, mas não se acomode nisso, não se torne vítima disso. Fica lá, a Lameira fica, eu sou gordo, mereço cadeiras maiores, poltronas maiores, que falta de respeito comigo. Para, você é chato, igual aqueles chatos que ficam lá falando que quer, eu me identifico com uma água, eu quero ser uma água. Sabe, para, não tô falando pra você levar pra esse lado. Mas não fica chorando das pitangas demais, tipo, eu mereço andar de avião com uma cadeira maior. Tem que ter cadeiras maiores. Não, tomara que todas as cadeiras sejam pequenas, para você ter o desconforto mesmo. Para ver se você acorda que você está gordo e gorda e inflamada. Ao invés de gastar sua energia reclamando, arrumando confusão, indo na justiça, usa essa energia para se tratar e se cuidar, para você conseguir chegar aqui nesse patamar. Então, voltando, botar carboidratos de qualquer tipo, se você está aqui nesse lugar inflamado, não fala só de gordo não, porque tem muito magro, muito doente. É fria, não dá. Se você está caindo constantemente em carboidratos, e o constantemente aqui pode ser uma vez por semana, pode ser mais vezes, pode ser uma vez a cada 15 dias, pode ser uma vez por mês, não importa. Se você está inflamado e você caiu no carboidrato, não vou dizer que você vai voltar pro final da fila de novo, porque isso acontece comigo, tá? Mas às vezes você não é tão bichado igual eu. Mas você comeu carboidrato, vai retardar muito o seu processo de cura. E aquele lugar que parece que você ia estar chegando, ele vai ficar mais distante. Esta é a vida, encara a realidade. Pega o lencinho, chora, senta e fala, que bosta de vida. É muito ruim assim, desse jeito não quero, vou tentar restrição calórica. Aí eu te garanto que você vai se dar mal mesmo. Se for aqueles nutricionistas tradicionais que te passam 1.200 calorias e você tem que comer um monte de folha e mato e se virar com aquela porçãozinha comendo a cada 3 horas, você vai se lascar, vai terminar de se lascar. Já tá lascado, vai terminar de se lascar. Você fica, vou tomar um Jaro, Ozempic, sei lá mais o que aí que não perde massa muscular. Tô focada nesse. Depois você sair desse processo de luto, enxuga as lágrimas e levanta, porque tu tem que caminhar, meu amigo, minha amiga. Ninguém vai vir te salvar. Quem já era para ter te salvado já veio, chama Jesus Cristo. Então aproveita que ele já veio, te salvou, se você acredita, te deixou um manual que é a Bíblia dele, segue e faca na caveira, ou seja, vai lutar contra essa glutonaria, com essa ansiedade, com esses traumas, com esse negócio, é diário. Você tem uma montanha enorme para subir, gordo ou gorda ou não, doente ou não, você vai ter, porque essa é a vida.
Ninguém tá nem aí, nem no mundo espiritual. Tá nem aí se você não consegue. Você tem que subir e você vai ter que subir. Como você vai querer subir essa montanha, aí a escolha é sua, mas você vai ter que subir. A vida passa assim, a vida passa assim, você tem que viver. Se você escolher ficar dormindo o dia inteiro, chorando e lambendo as suas feridas o dia inteiro, você vai estar subindo ela, mas capenga para cair, se machucar. Não pense que as coisas não podem piorar, porque elas podem e irão. Então, não traz carboidrato. Ai, Marquela, mas é ruim, porque tem pãozinho aqui, tem churrasco aqui, aí tem vinagrete que eu gosto, aí tem mandioca que eu gosto, aí tem bolo que eu gosto. Eu, sinceramente, não ia cair nos meus carboidratos comendo mandioca. Nem vinagrete. Como não caí nenhuma dessas vezes não comendo nada disso. Mas enfim, tem gente que gosta, né? Tem gente que sente falta de folhas, cara. Folhas. Eu falo, que isso? Que isso? Falta de folhas, pelo amor de Deus. Quem sente falta de comer folhas, pelo amor de Deus? Mas tem gente que tem. Não podemos julgar, não entra na minha cabeça. Mas tem gente que sente falta de folhas. Então, quando você estiver precisando se curar, tem que se manter firme. Você vai cair, vai ter vezes que você vai cair, mas você vai ter que lidar como homem e como mulher, porque você não é mais criança, com as consequências disso. Eu não tô vindo aqui tossindo esse vídeo, tem um mês que eu tô tossindo aqui. Eu tô mais de um mês adoecida, mas eu vou ter que lidar com as consequências. Você tá tendo que lidar comigo, você tá tendo que carregar a minha cruz comigo, você tá tendo que ouvir meus vídeos tossindo, com o nariz entupido. Mas você tá aqui comigo, me ajudando. Me ajudando, você não fala comigo, né? Mas você tá aqui me acompanhando. E eu espero que de alguma maneira eu esteja sendo útil a você. Porque senão você está perdendo seu tempo. Meus vídeos não são pequenos. Então você está perdendo 20, 30, 40, uma hora aqui comigo pra nada. Pra ver meus lindos cabelos que acabou a escova. E agora acho que só ano que vem que eu vou fazer. Então assim, primeiro de tudo, você tem que conseguir ficar limpo. Limpa. Sem comer porcarias. Nenhuma. Faz igual aquele jogador lá da Noruega, que não come nada. Nada de ultraprocessado. O cara não come nada. Eu fui ler a respeito, não sei lá quem ele é. Eu não quero saber, assim, sabe? É um magrelo, um varapau, assim, sabe? Não é o lourão. Todos do time são bonitos. Ele é bem mais ou menos. Mas enfim, eu fui ler esse cara. Eu falei, peraí. Diz que quando esse cara pega a bola, ele não perde um gol, ele sempre faz gol, desde que começou a jogar milênios não, que ele é novinho, né? Mas desde que começou a jogar. Falei, peraí, nós teoricamente temos jogadores bons, mas nenhum chega aos pés desse cara. Nenhum. E nós sabemos que o estilo de vida dos jogadores brasileiros é uma bosta. Putanheiros, beberrões, farristas, noturnos e todas aquelas bagaças. E come todas as porcarias que brasileiro come. Eu e você sabemos disso. Não tô negando. Eu fui ver, como é que é esse cara? Né? Peraí. O cara come só produtos naturais. Ele come carboidrato, tá? Come mel, come frutas que acha na hora das estações lá. Mel que é produzido na fazenda lá, local que ele conhece. Come muita proteína, come todos os dias fígado e coração de boi, come muita carne, ou deve comer ovo também. O cara dorme cedo, o cara se exercita, o cara não é de barato, o cara tem a mesma namorada, acho que até casou, de quando ele era adolescente, quando eles jogavam futebol, era criança, adolescente, pré-adolescente, casaram, é a mesma mulher. Você me desculpa, quem torcer pro Brasil aí, na minha opinião, é só... Eu não torci, já não torcia mesmo. Quando começou o jogo, eu já falei, com certeza o Brasil vai perder. Todo mundo, que horror! Que absurdo! Esse todo mundo é meu pai e minha filha, porque são os que ficam mais próximos de mim. Eu não falo sobre futebol com o seu ninguém, porque não me interessa. Não vou perder 90 minutos do meu dia assistindo isso. Eu falei, vai perder. Que horror! Eu falei, porque os caras têm um estilo de vida super saudável. O brasileiro não tem. O brasileiro é estrelinha.
o brasileiro que eu quero dizer aqui não é só os brasileiros, estou criticando todo mundo, tá? Todo mundo. Não só ele, o Cristiano Ronaldo é a mesma coisa. Cristiano Reinaldo, cuida dessa. Eu também fui atrás. Ele já é velho para os padrões de jogar futebol, pelo que eu vi. Como extremamente saudável, não é de balada aérea. Você não vai ver o escândalo dele e tem a mesma mulher. Vive de maneira extremamente saudável, cuida da saúde dele. Ele come um pouco mais de vegetais, né? Mas tudo bem. Mas come proteína magra, tudo bem, tudo bem. O cara já é saudável, começou novo, ser saudável, o corpo aguenta. Comer pouca gordura e coisa do tipo, aguenta. Tanto que ele tá lá, super bem. Agora a gente já começou tarde, velho, já doente, se for comer carne magra e pouca gordura, vamos continuar lascados. A gente tem que entender isso também. Esses caras são novos e começaram a se cuidar novos. Nós começamos a se cuidar velhos. Vamos nos botar na nossa realidade. Mas são hábitos saudáveis que tem. E, cara, é igual do livro que eu tô lendo, que eu te falei ontem, que eu falei que eu ia trazer hoje. Eu esqueci. Eu nem li ele hoje eu li o David Goggins. Mas que eu falei pra ti, você não ganha um jogo, você não escala uma montanha, ou você não abre um negócio bilionário da noite pro dia. É o pouquinho em pouquinho do que você faz da sua rotina diária, você se fortalecendo em várias áreas, de pouquinho em pouquinho, diariamente, que é o que vai fazer a diferença na sua vida. Fato. Se você continua toda sexta, sábado, domingo saindo para beber sua cerveja até tarde, porque afinal você está cansado de um trabalho que eu e você sabemos que você não trabalhou às 8 horas seguidas, nós sabemos. Você checou seu Facebook, seu Instagram, seu TikTok, seus e-mails, conversou um pouco com o povo do trabalho, enrolou. A gente sabe, se você for rastrear as horas que você gasta de fato concentrado trabalhando, não deve chegar nem a 4 horas dessas 8 horas. Fato. Tá? Isso aí tem vários estudos nessa área, vários. Você aqui é fã de baba-ovo de estudos? Talvez, espero que não, porque você já tá aqui, você já não é mais desse tipo. Mas enfim, tem vários estudos que provam. Tem uma mulher que eu gosto que é a Lauren Van Helsing, é outro livro que eu vou trazer pra você também. Uma hora dá, né, gente? Eu vou lendo 1000 coisas. Que ela é fanática por cronometrar horários e quanto cada pessoa gasta de tempo em cada atividade da vida dela, quando ela acorda até ela vai dormir por anos, obcecada para saber quanto tempo cada pessoa gasta com bobagem é julgamento meu, mas com coisas, bobagens, e qual a diferença da galera super bem sucedida com a galera que não dá certo em nada ou não chega lá grandes coisas em relação a o que usa o tempo. É fantástico a ideia dessa mulher. Fantástico, assim, as coisas que ela traz. Fantástico. Mas, eu sou desorganizada em pessoa, mas tudo bem. É uma coisa que eu estou aqui contigo justamente para me organizar nessa área, né? De lavar a louça. Já organizei a mesa. Então, assim, que ela fala, por que se nós temos as mesmas 24 horas do dia, por que algumas pessoas conseguem ser tão produtivas e conseguem fazer tudo, ainda ter tempo para os filhos, para o marido, porque ela usa ainda esse exemplo das pessoas bem-sucedidas, que às vezes tem até 6 filhos e consegue se dedicar a eles e prestar atenção neles, consegue até ir fazer caminhadas no final de semana, ou às vezes até no dia de semana. Como? Porque na nossa cabeça, quem é super rico e super empresáriozão, não tem tempo para nada, né? Empresáriozão que eu tô falando, mais uma vez, pessoas que ralaram para chegar ali, tá? Começaram às vezes do nada, pessoas que fizeram por onde? Como? Ela ficava na cabeça dela, como? Eu não consigo fazer nada. Ela começou a ver que esta galera, tá? Das 24 horas do dia delas, era muito bem, presta atenção nisso, muito bem divididas. E elas dormem, essas pessoas que ela cita,
8 horas por noite. 8 horas. E eu aqui dormi meia-noite porque estou ocupadíssima vendo nada na internet. Ou você dormindo meia-noite vendo Netflix ou conversando porque enrolou. Essas pessoas dormem, acordam, se exercitam, se dedicam aos maridos e aos filhos. A casa é arrumada, lembra? Lá nos Estados Unidos não tem esse conceito de empregadas pra lá e pra cá, tá? Esse é um conceito muito latino. Asiático tem também. Não, asiático é só a galera que tem dinheiro. Mas assim, é um conceito latino, não é uma coisa que rola nos Estados Unidos, Canadá, com frequência. Não é. Então assim, mantém a casa arrumada, ainda consegue ganhar fortunas no trabalho. Ela ficava como, gente? Pelo amor de Deus. Aí que vem o pulo do gato. Não sei se essa expressão é a melhor para se usar nisso. Essas pessoas sabiam usar o seu tempo. Por exemplo, uma vez que chegava dentro do trabalho, elas dividiam o dia delas de trabalho. Então, por exemplo, vai ficar 8 horas na empresa. Quando chegava a primeira hora, esse é só um exemplo, tá? Porque ele entrevistou milhares de pessoas em vários trabalhos diferentes. A primeira hora era lendo e-mails, respondendo e-mails. Só celular desligado, computador desligado, seu Instagram e TikTok desligado, silenciado, desligado. A pessoa se dedicava full time daquele momento que ela decidiu para aquilo. Aí fazia uma pausa rapidinha e aí ia lá, vamos agora ligar para os clientes. Aí ficava mais 1 ou 2 horas ou 3 horas no processo de conversar com os clientes. Mais uma vez, sem TikTok, sem internet, sem Facebook, sem, ou no meu caso, que amo ficar vendo sites de compras, enche carrinho, esvazia carrinho, enche carrinho, esvazia carrinho. Na verdade, nunca esvaziei. Fica lá aqueles carrinhos de 20 mil reais, de toda coisa que eu vou botando, né? Vendo coisas pra comprar. Será que eu sou consumista? Mas acaba que não compro, né? Tal. Se dedicava àquilo. Aí vamos supor, acabava o trabalho. Assim, aí tinha a hora das reuniões. E eles planejavam a semana deles de trabalho, as reuniões, as ligações. Ou se for dar aula, preparar a hora de estar dando aula. O horário que tinha com os filhos, vamos supor, eles tinham um horário de, sei lá, levar o filho pro inglês. Não era pro inglês, né, que era nos Estados Unidos, mas sei lá. Levar o filho pra jogar beisebol. Beisebol é bem famoso lá nos Estados Unidos, tá? Eu não sabia. Pra mim, nos Estados Unidos, famosão mesmo. Assim, o que eles gostavam mesmo era futebol americano. Eles gostam mesmo, mas parece que o bam lá é o beisebol. Você sabia? Eu não sabia. Mas tudo bem. É o bambam. O filho vai jogar beisebol, tal hora. Tem jogo, vamos supor, tem jogo tal dia. Eles botavam na agenda deles, tal dia jogo, e pegava o filho, a filha, ia pra lá e ficava só, sem celular, sem bip é ótimo, né? Revelei a minha idade. Tenho 43, sou de 82. Pegava o celular, tudo era desligado e focava 100% nos filhos. Se um dia o tempo abrisse, fizesse sol, não sei o que, pegava os filhos tudo, não ia ninguém pra escola e eles iam, ela abria a agenda dela, ou ele, ou não sei o que, abria a agenda e ia caminhar, fazer trilha com as crianças. Estamos falando aqui, não estamos falando de eu e você, com um salário, com, sei lá, um concurso, uma pensão, ou sei lá, um trabalho aí que ganha seus razoáveis, que dá pra viver, mas não é milionário, tá? Estamos falando aqui de empresários, empresárias e escritores ou professores, gente bem sucedida. Largar tudo, falar, não, peraí, abriu minha janela, abriu o tempo, eu vou sair com os meus filhos, com os meus maridos, meu marido. E ia, lindamente, e dedicava aquela manhã para fazer isso com os filhos, depois deixava eles nos lugares que tinha que deixar e ia trabalhar. Cara, aí ela ficava deslumbrada, ela vai descrevendo essas coisas assim. Ou quando ela fala, que às vezes as pessoas falam, não tenho tempo para nada. E ela entendeu
estudando, ela foi entrevistar uma mulher que tinha 7 filhos, que era uma das maiores, uma das donas, não sei se é dona, de umas maiores ONGs que existe lá nos Estados Unidos de ajuda de não sei o quê. Ou seja, a mulher é ocupada até aqui. Que falou pra ela um dia, ela falou pra ela, esse negócio de tempo é elástico. Porque às vezes a gente se ocupa com muita coisa à toa, ou perde tempo com muita coisa que não deveríamos estar perdendo tempo. Ela falou, eu era muito ocupada antes e não tinha tempo pra nada. E achava que nada podia me acontecer. Até que um dia que o cano do porão lá, que cano que seria, né? Sei lá, acho que era da máquina de lavar, uma coisa assim, arrebentou e estourou tudo. E era um dia cheio meu. E eu tive que parar tudo e arrumar tudo. Chamar alguém pra me consertar. Então eu perdi parte da minha manhã. E ela falou, naquele dia eu entendi que não é que eu não podia ser ocupada, é que eu tinha que separar bem o meu dia em cada coisa que eu tinha para fazer e me dedicar 100% àquilo. Esse livro, mais uma vez, é fantástico. Tem vários dela que eu acabei comprando porque eu sou dessas, empolga. Até descobri que ela escreve um romance, comprei também. Mas acho que ela é melhor escrever nesses livros que o romance. Eu sempre fui uma romancista de ler, sempre gostei, desde pequena, então a gente fica meio com padrões elevados. Mas enfim. É fantástico esse livro, porque nos mostra o quanto perdemos tempo à toa, porque não nos planejamos. E quando você for planejar o seu dia, a sua semana, primeiro pensa, né? Tá dando certo o que você tá fazendo? Se não tá dando certo, a gente tem que mudar. Pra gente mudar, a gente tem que construir hábitos. Para quando for construir hábitos, não botar hábitos como se fossem metas. Porque lembra que eu te falei ontem? Metas é algo distante, é a direção, para onde você vai. Mas você tem todo um caminho a percorrer até lá. Então você tem que ser bem realista com a sua realidade. Eu sei que você precisa ler mais. Eu sei que suas leituras estão todas atrasadas. Não adianta você pegar 10 livros e botar e falar, vou ler em um mês. Você não vai ler. Então você vai começar pequeno, uma página por dia. Vou lavar a louça, no meu caso, todos os dias. Vou tomar 5 minutos de sol. Vou escrever um parágrafo por dia. Vou fazer flexão e abdominal. Quanto que der? Um por dia. Uma flexão abdominal por dia. Pronto. Vou me alongar 5 minutos por dia. Pequeno, mas realista. E fazendo. E separando, fragmentando o seu dia para que você possa fazer. Senão você vai ficar todos os dias dormindo com aquela sensação de frustrado, de não fiz nada. E não fez nada mesmo. Estava muito ocupada, estava muito corrida. Não tava, cara, não tava. Eu morro de rir quando alguém fala pra mim, nossa, estava ocupadíssima. Ou estava ocupadíssima, não tive tempo pra nada. Mentira, teve, enrolou em um monte de coisa. Distraiu. Amém. O vídeo de 40 minutos, gente, eu já ia falar menos. Um beijo, boa noite.